Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quando o Bolsonaro faz as suas viagens para o exterior, existe sempre uma regra. A regra é, nós vamos passar vergonha. Os brasileiros vão passar vergonha. Então todas as viagens, todas, não teve exceção, tá? Todas as viagens que o Bolsonaro fez para o exterior, ele nos fez passar vergonha. Porque é uma gafe atrás da outra, é um problema atrás do outro. As pessoas se manifestam contra o Bolsonaro fora do país, então ele vai para a Itália, tem lá manifestação com milhares de pessoas, muita gente. Então, para onde ele vai, a situação realmente é muito complicada. E ele comete gafes atrás de gafes. Você vai ver nesse vídeo de hoje, você vai ficar assustado. Num primeiro momento a gente acha engraçado, mas no segundo momento a gente fica preocupado e aí a vergonha, ela bate forte, né? Bate, mas bate para valer mesmo. Bolsonaro foi participar da Cúpula das Américas. Na verdade, esse evento, patrocinado pelos Estados Unidos, ele foi meio que esvaziado na época do Trump. A coisa foi tão complicada com a Cúpula das Américas na época do Trump que o próprio Trump nem sequer participava, deixava o povo falar sozinho lá, vocês vão aí, deixa quieto, ficava lá, nem participava da cúpula. E agora o Biden, ele tenta refazer a Cúpula das Américas porque existe uma preocupação muito grande com relação à imigração. Então, o Biden ele está percebendo que há um fluxo muito grande de imigrantes para os Estados Unidos e ele quer evitar isso. Então, qual foi a ideia? Vamos criar, então, alguns acordos dentro da Cúpula das Américas para que a gente possa conversar com esses países para ver se diminui um pouco esse fluxo migratório muito grande que realmente a gente tem aí uma quantidade enorme de pessoas que saem de vários países da América para fazer essa imigração aos Estados Unidos, muitos deles entrando de forma ilegal lá. Então, o Bolsonaro não tem uma ligação direta com essa questão, ele foi lá para tratar sobre outros assuntos, o Biden pediu para que ele pudesse aumentar a produção de petróleo aqui no Brasil, para cobrir essa situação toda que está acontecendo na guerra, pediu para que ele aumentasse em 30% a produção, ele vai atender esse pedido, mas o objetivo da Cúpula das Américas mesmo não foi alcançado, porque os países os quais o Biden tem essa preocupação, eles não foram participar, eles deram uma de Trump, assim, os presidentes não foram participar da cúpula, México não foi, Guatemala, os países diretamente envolvidos nesse problema. Então, assim, já foi uma situação meio complicada. Então, o Biden teve que meio que se virar nos 30 ali, fez a sua participação e recebeu o Bolsonaro. A gente vai trazer aqui para você vídeos e vamos explicar o que aconteceu, essas gafes do Bolsonaro, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você soube que essa semana o Bolsonaro foi condenado a pagar 100 mil reais por ataques a jornalistas? Você ficou sabendo disso? Eu não sei se a imprensa divulgou isso, se chegou até você essa informação, mas é importante você saber. Deixa aqui no comentário se você soube que o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo processou e ganhou esse processo do Bolsonaro. Isso foi na terça-feira, Bolsonaro perdeu esse processo, vai ter que pagar 100 mil reais de indenização. Você soube disso? Coloca um comentário aqui. A gente vai trazer para você também mais detalhes sobre a Cúpula das Américas e sempre pedindo para você dar o like no vídeo. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Não se esqueça desse like, hein? Por favor, o like é a sua inscrição. Nós estamos aqui caminhando para a nossa meta dos 350 mil inscritos. Estamos quase chegando nos 320 mil. Então se inscreva, ajude a gente a conquistar as nossas metas aqui no canal. A primeira questão que nós queremos falar aqui já vem logo na chegada do Bolsonaro aos Estados Unidos. A cúpula, ela acontece no momento em que há uma série de situações nos Estados Unidos muito complicadas. Bolsonaro chega, então, inclusive o Lira, de uma forma até meio estranha, estava participando do evento. Bolsonaro desce lá com a sua esposa e aí ele é recebido por 5 mulheres. Sim, ele chegou até Los Angeles e essas mulheres vieram de Las Vegas. São as vovós superpoderosas. Foram lá para fazer uma recepção ao Bolsonaro, né? Então, não tinha ninguém, mas tinham as vovós poderosas. 5 neofascistinhas
que foram lá para receber o Bolsonaro. Isso não é nem uma gafe, isso é até uma coisa até engraçada, né, cara? Porque enquanto estavam lá as vovós poderosas recebendo o Bolsonaro, a internet aqui no Brasil subiu uma tag com o título de Vagabundo das Américas. Então a internet ela estava bem movimentada enquanto o Bolsonaro estava lá em Los Angeles. Na verdade, aliás, falando em internet, o Mark Ruffalo, aquele ator que interpreta o Incrível Hulk, dentre outros papéis, ele fez um protesto com relação ao Bolsonaro, pedindo para o Biden não confie no Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro, que é quem cuida das redes sociais do Jair Bolsonaro, coloca uma resposta no perfil do Bolsonaro e chama o Mark Ruffalo de Mark Ruffles. Mark Ruffles, para ele ser engraçadinho, para ele fazer a sua graça. E aí, com isso, a internet foi movimentada também. A gente não sabe se ele escreveu errado, se ele quis fazer uma graça, mas a verdade é que muitas questões aconteceram. Enquanto o Bolsonaro estava lá fazendo as suas entrevistas lá em Los Angeles, um caminhão estava passando pelas ruas da cidade com os dizeres democracia ou Bolsonaro, dando a entender que o Bolsonaro não é nada democrático. E aconteceu uma coincidência daquelas inacreditáveis. No meio de uma entrevista, Bolsonaro dando a entrevista e ao fundo passa então esse caminhão. O caminhão estava rodando as ruas e esse caminhão ele é conhecido, não é a primeira vez que ele roda as ruas lá dos Estados Unidos, né, com esses dizeres, e aí pegou esse flagrante, né, o Bolsonaro falando e o caminhão de protesto contra ele passando lá atrás, né. Uma outra questão que ficou muito curiosa também foi a forma com que o Bolsonaro foi recebido pelo Biden. Na verdade, não foi só o Bolsonaro que foi recebido lá, né? Nós tivemos, como eu disse, o presidente do Chile e também o Trudeau do Canadá. E o que acontece? Se você observar, o Biden ele estava muito à vontade, por exemplo, com o Gabriel Boric, né, do Chile, presidente do Chile. Eles conversaram, eles tiveram um contato muito próximo, sorriram e tudo mais. Quando o Biden conversou com o Trudeau do Canadá, também estiveram próximos, conversaram, mas olha a distância que o Biden guardou do Bolsonaro. Parecia que ele estava até com medo de chegar muito perto. A gente sabe, né? O Bolsonaro não diz, né, que não se vacinou, e aí a gente vê realmente que, puxa vida, o pessoal tem até medo do Bolsonaro. Houve uma situação anterior em que o Bolsonaro foi falar na ONU antes do Biden e foi necessário higienizar todo o local para que o Biden pudesse falar. Então é lógico, é uma questão até de segurança. O Biden não quer pegar Covid, não quer ficar doente, né? E aí guarda essa distância. Olha, gente, olha isso. Para você ver como que a gente passa vergonha com esse sujeito. É uma coisa assim que você fala, meu pai, podia não ser assim, né? Aliás, falando em passar vergonha, a Cantanhede, né, Eliane Cantanhede, a jornalista da Globo News, ela tentou elogiar o Bolsonaro, dizendo que, olha, que bom que o Bolsonaro foi lá, isso conta pontos a favor dele. De fato, a Jovem Pan, por exemplo, os extremistas estavam botando um ovo de alegria do Bolsonaro ter sido recebido pelo Biden. Na verdade, como eu disse para você, o que aconteceu é que aqueles que precisavam estar lá não foram lá, né? A preocupação do Biden é com relação à imigração, e aqueles que poderiam fazer algum acordo na cúpula das Américas não foram lá. Então foi meio assim, né? O Bolsonaro não era nem para ir, acabou indo para poder de alguma forma fazer as médias aí com o Biden. O Biden está passando uma situação complicada nos Estados Unidos, a aprovação dele não está nada boa. Então, assim, receber o Bolsonaro foi meio que bacia das almas. Mas a Eliane Cantanhede falou, nossa, ele tá falando inglês, eu não sabia que ele falava inglês. Só que não, ele não estava falando inglês, ele nem sabe falar inglês, não tem nem a menor ideia. Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz dela. Não, era um intérprete, Eliane. Eu pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro não sabe falar
Joe Biden, ele fala Dior Biden, ele não sabe falar o nome do presidente, não sabe falar o nome, ele não sabe falar o nome do presidente. Então, ela tentou elogiar, mas não deu muito certo. Então, senhor presidente Joe Biden. Então, senhor presidente Joe Biden. E como se não bastasse toda essa vergonha, todas essas gafes, Bolsonaro vagabundo na internet, essas coisas todas, e Biden com distância do Bolsonaro, e caminhão passando na rua, e Mark Ruffles, como se não bastasse tudo isso, nós ainda vamos ter amanhã provavelmente uma surpresa desagradável, né? Bem uma surpresa, porque a gente já sabe o que vai acontecer, porque isso está programado. Bolsonaro quer fazer uma motociata nos Estados Unidos. Então ele vai até a cidade de Orlando e a desculpa é que ele vai inaugurar lá um vice-consulado, uma coisa completamente desnecessária. A desculpa é essa, mas tem duas questões que vão acontecer lá. Primeiro, vai ser essa motociata, e isso está criando um problema diplomático gigantesco, porque é muito raro, para dizer assim, quase impossível, um chefe de Estado fazer esse tipo de manifestação num território, num outro país. É algo bem complicado você fazer isso, tem uma série de questões ligadas à segurança, a situação é difícil mesmo, e isso, para dizer muito pouco, isso cria um constrangimento, para dizer muito pouco, tá? Mas é claro, o problema é maior com relação a isso. E ele vai querer fazer essa motociata amanhã, sábado, lá em Orlando. E lá em Orlando vai acontecer também o primeiro congresso conservador brasileiro da Flórida. Então, Bolsonaro também pelo jeito, está aproveitando essa oportunidade para participar desse congresso. E lá estarão 2 condenados pelo STF. Vão estar lá o Daniel Silveira, que a gente sabe, né, condenado pelo STF, e também o Alan dos Santos, que é fugitivo. Esses 2 vão estar nesse congresso. Então, quer dizer, é mais uma situação completamente desnecessária e é uma, sabe, num primeiro momento você fala, puxa, mas que coisa infantil, né? Ele vai lá para desafiar o STF, para dar um recado, não sei o quê. Mas isso cria um clima, mais um clima tão desagradável numa situação em que a gente vê que a democracia, mais uma vez, é ferida, que a gente fala, puxa vida. Então, assim, se num primeiro momento a gente dá risada com as palhaçadas, com as vovós superpoderosas, a gente tem que encerrar o vídeo falando dessa tragédia, que é o Bolsonaro estar envolvido numa cidade onde vai acontecer esse evento, onde nós temos 2 condenados pelo STF nesse primeiro congresso conservador lá. A gente lamenta, né? Eu queria saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Qual que é a sua ideia a respeito dessa situação toda envolvendo essas gafes, esses problemas todos dessa visita bem ruim, né, do Bolsonaro aos Estados Unidos? É claro, a gente sabe, né, os conservadores estão felizes, mas a ideia que a gente está vendo é bem diferente do ponto de vista da realidade. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça desse like, hein? O seu like é muito importante, outros brasileiros como você podem ver esse vídeo. Coloca esse vídeo aí lá no seu grupo de WhatsApp dos bolsominions lá para eles verem a vergonha que é esse presidente que eles defendem tanto. E a gente pede para você que chega no final do vídeo para que você nos ajude. Nós somos um canal independente, então a gente precisa da sua ajuda lá no nosso Apoia-se, os anjos que ajudam o nosso trabalho aqui, que todo mês tem uma oferta aqui para o nosso trabalho. Tô parecendo um pastor, eu tenho só oferta, mas a verdade é isso mesmo, né? São pessoas que nos ajudam aqui, que fazem com que a gente vá adiante com o nosso trabalho. E você pode também fazer uma doação, qualquer valor, se você puder e se você quiser, lógico, né? Se você puder e quiser, qualquer valor pelo Pix. Se você está fora do país, está aí nos Estados Unidos, não vai participar da Cornociata, você pode fazer uma doação aqui pelo PayPal, aqui pra gente, para ajudar o nosso canal. Você tem o PicPay, enfim, ajude o nosso canal com a sua doação. Um grande abraço, bom final de semana.